Eu não posso aplaudir isso aqui, Sim, tomar sim. isso de barato como... Sim. Né? Então, assim, Mas, é o comentário mas que eu podia existe, fazer. eu creio, pelo que eu estudei da sua visão, existe uma ideia de que a verdade foi escondida, né? Sim. A verdade foi transformada. Quem diz que é, não é. E quem diz que não é, pela sua humildade, às vezes é, né? Pode ser. Né? Isso você concorda, né? Que a verdade foi escondida. Perfeitamente. Tem seres se colocando Se em posições que passando. não são. E eu acho que até Kardec falava sobre isso no que é o Espiritismo. Ele falava, quando uma entidade aparece ali numa sessão espírita, você tem que tomar cuidado, porque às vezes ele apresenta uma entidade que não é a real dele, ele mente, né? Diz um nome bonito, glamouroso. Então. Ao que Kardec diz com muita prudência. Uma mensagem não vale pelo nome que a subscreve, mas pelo seu conteúdo. Sim, exatamente. Perfeito. Mas você assina embaixo, assim, na doutrina kardecista, ou é só uma inspiração? Veja só, eu estudei, eu acabei de publicar há pouco tempo uma releitura do Livro dos Espíritos, fiz as 1019 perguntas. Sim. Ali expostas e comentei todas as respostas, tentando atualizar o assunto, não para retificar nada, mas porque o próprio Kardec disse, é importante que qualquer doutrina Sim. se mantenha em permanente escrutínio para que ela seja valorizada pelas novas gerações, sob pena da gente. Daqui a 5.000 anos a gente ainda vai estar... Com os mesmos problemas aí, né? Não dá, né? É. Se for, porque a gente não sai do canto. Sim. Então, e Kardec assim, tinha muito essa visão científica também. tinha. Né? Ele era um acadêmico. Ele Era alguém polímata, né? da Sociedade Parisiense de Letras e Ciências. Né? Era um professor que se viu instigado a organizar as ideias e ele pouco disse de suas opiniões, a não ser no livro Gênesis e outro lá que ele produziu, mas ele apenas se limitou a reproduzir e organizar as informações que chegavam via outros médiums. Tá? Então, assim, foi um trabalho digno, mas nós estamos falando aqui de um trabalho feito na segunda metade do século XIX. Sim. Em que as pessoas acreditavam que o mundo iria melhorar. Tinha uma visão positivista, né? Determinista. Então, assim, hoje nós estamos vivendo uma época distópica. Né? Hoje a gente está mais para a entropia da lei da termodinâmica do que... É um salvo tempo de loucas que a gente está vivendo. Né? Então, assim, eu ratifico, na minha pequenez, o trabalho maravilhoso de Kardec, dos espíritos, blá, 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 mas se a gente observar, em 1857, Kardec lança o Livro dos Espíritos. Sim. Ele mal fala em Jesus. Em 1861, ele lança o Livro dos Médiuns. Não fala em Jesus. Até aqui, a doutrina espírita era só uma doutrina filosófica, vamos assim dizer, espiritualista, e que procurava seguir algum método racional da ciência sem a questão da fé. Mas, quando os católicos e protestantes leram esses livros, vários começaram a se tornar espíritas. Aí vem ex-católicos e ex-protestantes aí surge o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí surge em 1864 o Evangelho segundo o Espiritismo. Para adequar uma coisa com a outra. Né? O Espiritismo virou cristão. Constantino fez adequando a religião romana com a doutrina cristã. Salvou o cristianismo, transformando no catolicismo. O que eu acho, na minha opinião, que estragou uma coisa interessante que estava ali quando mistura tudo, né? O imperador romano, que também era sumo pontífice, começa a virar papa. Na minha leitura, né? Para mim, ali que embaralhou o negócio todo. É muito difícil. Eu estudo muito, mas concluo muito pouco. Porque é muito difícil a gente fazer avaliação. Né? Orunmilá, que é o ser que está por trás da revelação de Ifá, mais tarde conhecida como sendo a doutrina dos orixás, mas Orunmilá, um dos conselhos que ele dá é: seja lento no julgamento. Jesus fala isso também, né? Porque assim, a gente às vezes monta uma opinião, um julgamento e assume aquilo, e o problema é da gente, porque o que mais limita o ser humano é a opinião que ele tem. Se ele tiver certo, bem, se não tiver, ele está ferrado. Jesus fala, acaso você é juiz para julgar os outros? Em vez de julgar o próximo, julgue a si mesmo. Se todos julgassem a si mesmo, Deus não precisaria julgá-lo. E com a medida que você medir... você será medido, é a mesma proporção. Então, assim, analisar o cristianismo se transformando em catolicismo é um dos temas mais fascinantes que eu conheço, mas é difícil a avaliação. Para mim, faz parte dessa guerra entre narrativas ou fofocas espirituais, entre times diferentes que estão querendo a hegemonia do discurso.
torcendo o cristianismo para se adaptar a um projeto político do Constantino também, e é um projeto espiritual também. Que, mas, na verdade, assim, para mim, Jesus, que era o Pantocrator, que era o colocado como o Senhor do Universo, é rebaixado e colocado como um bebezinho no colo de Maria, que é maior do que ele, porque ela é mãe de Deus, entendeu? Essa visão é muito interessante. Que é mais uma realidade semita de Tammuz. Jesus é rebaixado nessa visão em relação a Maria. Mas Jesus, ele é elevado à condição de ser igual a Deus no mito da Santíssima Trindade, coisa que não existia no cristianismo. Isso veio existir no próprio catolicismo. Então, assim, eu não sei até... Eu creio que até no Antigo Testamento já tinha. Porque você vê, Gênesis 1 fala que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Depois Samuel reclama com Deus, o povo me rejeitou, tá querendo um rei. Deus fala, não fique triste, não rejeitaram você, rejeitaram a mim. Aí é o pai falando. Aí depois vem Jesus falando, né, antes que Abraão existisse, eu sou, usa o mesmo nome de Deus. Então, para mim, dentro do Antigo Testamento, até quando Deus fala, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança, a gente pode até pensar nos arcontes, né, alguns interpretam isso. O nome Elohim é plural, né, de El. Torre de Babel, ele fala desçamos e confundamos, né? Alguns vão falar que são os seres espirituais. Né? Fala no plural. Ou ele tinha transtorno de personalidade, né? Dissociativo, ou era uma equipe, né? Ele tá falando com os arcontes, não sei. É o Demiurgo falando com os outros líderes da criação, não sei. Mas já bota essa multiplicidade do Deus ali no Antigo Testamento. Bem, é claro que os judeus não vão aceitar isso, óbvio. Porque fala, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um Deus único, né? Em Deuteronômio. Mas assim, nós temos aqui problemas muito básicos para resolver, para poder discutir isso de forma adulta, na minha opinião. Sim, sim. Do jeito que Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, diz, olha, alma e espírito são dois conceitos que, em tese, podem ter sentido diferente, mas aqui nesse livro eu vou usar como se fosse a mesma coisa. Sim. Já que ainda não é academicamente definido, então vamos usar como sendo o mesmo conceito para não causar confusão. Na Bíblia, nós temos um problema na hora que usamos o nome Deus e o nome Criador. Porque, assim, talvez sejam também, como alma e espírito, dois conceitos totalmente distintos, sim, mas que a gente usa como sendo a mesma coisa. E aqui talvez haja uma grande confusão. Para mim, a palavra... Eu estava até comentando isso com uma aluna hoje. Ela falou, mas o Trump fala de Deus. Aí eu falo, mas Deus pode ser qualquer coisa, né? Ele não tá... Ele pode estar falando de Deus e pensando em outras divindades e não... Ela queria me dizer que Trump é cristão porque ele fala que ele fala sobre Deus. Eu falo, Deus é um título, não é o nome da entidade. Deus é um produto na boca de muita gente. Fora a palavra vem da origem grega, theos, né? Não tem nada a ver. Na Bíblia é Elohim, né? E o que eu acho mais legal é quando o livro de Salmos fala, vós sois deuses, vós sois Elohim também. Isso que eu acho legal pra caramba, que destrói a ideia judaica de que o homem não pode ser Deus. Porque Jesus retoma isso falando, vocês estão reclamando dizendo que eu sou Deus, mas e o salmista Davi quando disse sois deuses? Como é que você digere isso? Aí eles não responderam, Jesus falou, como vocês não responderam, eu também não vou responder. Pois é, mas assim, pra gente não fazer uma injustiça com Constantino, em cima do comentário que você fez. Entendi. Vamos tentar voltar ali para tenho um dossiê bem negativo do Constantino, se você quiser, depois eu levanto a capivara dele aqui. Que a ficha corrida dele é grande. Todo político tem que ter seu grau de esperteza. Assim, deixa eu só fazer uma gerir os conflitos. Assim também como Martim. O cara vai falar, Daniel é protestante, ele tá metendo pau nos católicos, não é isso? Martim Lutero também foi engalbelado ou cooptado de um projeto político que os príncipes, bispos e reis alemães não queriam mais pagar impostos para Roma. Quando o Duque Frederico da Prússia fala, Lutero, vem para cá que eu vou te patrocinar, ele não queria, creio eu, a expansão da verdade do evangelho. Ele estava querendo não pagar mais imposto para Roma. Pois é. Creio eu. Mas vamos assim, nos preocupar um pouco em transmitir para quem nos assiste a argumentação daquilo que a gente aqui está deixando como sendo as nossas conclusões. Beleza. Eu acho que é importante. Sim. Então, assim, para a gente entender Constantino e o catolicismo que surgiu, a gente tem que entender o cristianismo nas suas três primeiros séculos. Nos três primeiros séculos, nas suas eras iniciais. Igreja primitiva? Porque assim, quando Jesus morreu, os apóstolos ficaram 10 anos.